A gente não precisa viver triste a vida inteira. No episódio dessa semana eu quero justamente falar sobre essa decisão e por que em determinados aspectos da nossa vida ela pode ser sim uma decisão. Na semana passada eu estava elaborando qual que seria o tema do episódio e eu tinha justamente pensado nesse tema, né, sobre a gente deixar algumas coisas para trás relacionadas à tristeza, à nossa dor e como que a gente pode superar determinados aspectos de alguma história difícil que a gente vai passando durante a nossa vida. E aí isso foi na parte da manhã. Quando foi a parte da noite, eu fui para a faculdade e a minha turma foi convidada para participar de uma palestra. E aí nessa palestra o tema ia ser sobre o câncer de mama, até porque nós estávamos encerrando o mês de outubro. E a palestrante se chama Cássia, né? E ela estava contando pra gente como que foi, como tem sido a história dela, lutando contra o câncer, o tratamento, a superação. E ela contando sobre isso. Gente, eu sei que todo mundo chorou na palestra, eu não chorei. E aí quando eu falei pra minha turma que eu não tinha chorado, todo mundo achou assim, tá maluca? Mas eu não chorei, gente, porque eu realmente não tinha... Eu não tive essa vontade de chorar. Eu tive vontade. Eu fiquei meio boca aberta com ela, sabe? Assim, eu lembro que eu fiquei a palestra toda assim, parada. Que? Como assim? Como assim? Porque pra mim foi muito impressionante, assim, a força dela. E a decisão dela de se manter alegre. Óbvio, ela contando alguns fatores, né? Que facilitaram esse processo pra ela ser mais alegre, pra ela estar alegre no processo. E ela contando sobre as experiências que ela teve com Deus, o sustento que Deus tem dado para ela. E eu sempre me lembrando daquele texto, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu me lembro desse texto, mas eu vejo ela vivendo esse texto como assim, a segurança dela, sabe? E foi impactante para mim, porque realmente... É uma decisão quando você... É uma base que você tem quando você decide viver isso. A alegria do Senhor ser a sua força. E eu ouvi ela falando assim, ela dizia muito isso, assim, eu amo viver. Mas não era um eu amo viver de medo. Era um eu amo viver realmente porque a vida estava ali, por si só, bastava ela estar vivendo. É uma gratidão, uma valorização da vida. E eu vi a decisão dela de amar a vida. Eu achei isso o máximo, eu achei isso incrível, então me gerou muita admiração pela pessoa dela. E eu fiquei pensando assim, sabe quantas vezes? Aí sempre vem, né? Toda vez que a gente escuta essas coisas relacionadas à doença, relacionadas a tratamento, a gente sempre fica, meu Deus, eu tenho tudo, eu não valorizo a minha vida. E é isso, né? Esse pensamento também, eu não me cuido, eu só reclamo. A gente pensa muito isso toda vez. Toda vez que a gente vê alguém contando uma história de superação, a gente se autoanalisa também, né? A gente pensa assim, se fosse eu... Toda vez a gente leva para o nosso lado. É bem normal, assim, eu ouvi esses comentários, e é normal, porque a gente se coloca no lugar do outro, né? Na verdade, se fosse eu, é esse lugar, assim, o que eu faria se eu fosse ela? É realmente se colocar no lugar do outro para entender a dor do outro, porque a gente não consegue mensurar o que o outro tá passando, de tão difícil que é. Mas o que me levou, assim, a realmente trazer essa história para cá, é realmente a decisão da Cássia de não ser triste. E ela tava nítido ali. Eu não quero ser triste, eu não quero ser uma pessoa triste, eu não quero ficar batida. Era isso ali. E é uma decisão. Eu tô falando de um caso extremo, né? Que é um caso de uma doença, de um tratamento de uma doença. Mas quantas vezes na nossa vida a gente pode decidir se a gente vai ou não levar aquela tristeza adiante? E a gente decide levar ela adiante. Porque é quase que a gente decide pegar aquela tristeza e virar um bichinho de estimação. Porque ela virou algo importante pra gente cuidar. É como se a gente mantivesse aquela tristeza ali, a gente também mantém viva a memória. Memória daquela pessoa, a memória daquela situação, a memória daquela possibilidade. Quando a gente carrega a tristeza, a gente carrega também algo junto. Mas quando a gente decide deixar a tristeza, não significa que algo está se perdendo. A gente está só decidindo seguir em frente de uma maneira saudável. Isso é possível, assim. A gente pode... Por que não carregar as boas memórias, né, de algo que nos aconteceu?
Eu lembro que uma vez tinha feito uma viagem e eu tinha conversado com algumas amigas. A gente fez um círculo assim, todo mundo conversando. Eu adoro círculo, gente. Toda vez que eu tô junto com alguém, forma-se um círculo, porque eu amo conversar em formato de círculo, assim, não sei, acontece. Aí nesse dia aconteceu. E aí formou um círculozinho, assim, algumas amigas contando uma história. E uma contou uma história de uma moça que tinha perdido o esposo. E foi uma dor muito grande para ela, para todo mundo, mas para ela, né? Ela tinha filho pequeno e tudo. E ela passou muito tempo de luto. E aí, se eu estiver contando errado, me perdoem, pessoas que contaram essa história, mas se eu não me engano, essa moça teve um sonho. E no sonho, chegava alguém para ela e dizia assim: chega, até aqui, você precisa seguir em frente, né? Doeu muito até aqui, mas vamos seguir em frente, né? Eu tô parafraseando o que foi me contado, mas era basicamente isso. E aí, quantas vezes, gente, a gente precisa assim só ouvir esse chega, esse basta, sabe? Ou a gente mesmo falar sobre esse basta pra nossa dor. Eu já fiz vários episódios aqui sobre deixar para trás algumas coisas, mas é muito difícil às vezes a gente deixar algumas coisas para trás. E eu faço esse episódio para você que tá me ouvindo aí, para mim também, porque às vezes eu preciso deixar algumas coisas para trás que viram, sabe, parceria de dor, assim. A gente quase que dá a mão para essa dor e sai andando com ela pela vida. Só que isso pesa muito, dói muito e de forma desnecessária. E para seguir em frente, a gente precisa, às vezes, sabe, assim, desentrelaçar esses dedos aí que estão entrelaçados com a dor e seguir em frente. E por que o episódio tem esse nome, né? A gente não precisa viver triste a vida inteira, porque é uma decisão diária, cotidiana, pesada às vezes, difícil às vezes você se lembrar disso. Mas é quase que a gente precisa se policiar, sabe? Para entender que às vezes tem coisas que a gente tá carregando que já não faz mais sentido serem carregadas. E aí, eu ouvi uma expressão esses dias que é queimar os barcos. Os vikings, quando eles chegavam em uma terra que eles queriam conquistar, um território de conquista, eu tô aqui contando, mas historiadora não é pra mim, tá bom? Historiadores me perdoem se eu estiver falando pelotudezes, bobagens aqui. Mas é isso. Os vikings, assim, eu até li essa história esses dias, mas eles chegavam em um território que eles queriam conquistar, eles colocavam os barcos que eles tinham chegado, eles queimavam esses barcos para não ter a possibilidade de retorno. Então tem hora que a gente tem que queimar alguns barcos mesmo para não ter possibilidade de retornar em lugar nenhum, sabe? E você ficar onde você precisa ficar. A dor, ela é muito necessária. Ela é muito necessária porque a partir da dor também a gente se constrói. E Essa é a Nossa Vida, ele é sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Então a dor faz parte. Nunca mascarar, nunca fugir, faz parte sentir dor, faz parte sentir coisas que a gente não quer sentir. Mas encarar isso, mas também saber o tempo que você vai permanecer ali, sabe? E nos episódios das últimas semanas eu tinha dito justamente sobre isso. Tem tempo para começar, mas também tem um tempo de finalizar. E aí finalizou, olha, levanta, limpa a poeira da roupa e segue em frente. Eu falo isso, esse seguir em frente, é pra você que tá me ouvindo, eu vou te dizer, mas pra mim também, sabe? Porque às vezes tem coisas que a gente precisa decidir, olha, eu não levo isso pro próximo ano, eu não vou levar isso adiante, eu vou queimar esse barco aqui sem possibilidade de retorno. É duro, sabe? Porque a gente fica repetindo ciclos, e ciclos que eles são tão viciosos que eles se tornam confortáveis pra gente. São extremamente confortáveis. Eles já deixaram de ser viciosos, eles já viraram nossos. E aí no episódio dessa semana eu quero te perguntar assim, qual barco você precisa queimar? Qual ciclo que é tão vicioso, que já é tão seu, que você precisa parar de repeti-lo? É o tipo de relacionamento que você entra? É as coisas que você faz? Lugares que você frequenta? Hábitos que você gostaria de encerrar? O que é? Porque sempre tem algo, né? Que a gente precisa romper, que a gente tá deixando ali amarrado como
como algo ali pra gente retornar. Quando algo ficar desconfortável demais, a gente retorna pra um lugar que é seguro, sabe? Qual que é esse lugar seguro, mas que não é bom pra você? Que você sempre retorna, mas que não é bom pra você. Então o episódio dessa semana é sobre essa decisão. A tristeza e viver na tristeza, permanecer aí é uma decisão. Que a gente vai ser triste alguns dias, né? É parte da vida. Que a dor vai acontecer, parte da vida. Que as perdas vão chegar, também faz parte. Mas quanto tempo a gente fica aí, é decisão nossa. Quanto tempo isso permanece na nossa vida, é decisão nossa. Né? Assim, no sentido de quanto tempo isso vai me afetar, é uma decisão que a gente pode tomar. E, óbvio, né? A gente não tem esse tempo, assim, a gente não vai saber assim, meu Deus, quando que termina isso? Tem coisas que Deus vai determinar. Né? Por exemplo, o luto dessa moça durou 7 anos. Deus deixou ela ficar aí 7 anos no luto, vivendo o luto. 7 anos, e aí chegou um momento que bastou. Deus falou pra ela, basta, chega essa dor, ok, você já viveu, seus filhos já estão grandes, vamos viver. E aí, se eu não me engano, passou assim 1 ano e pouco, ela casou de novo, começou a viver a vida dela. E aí, gente, olha só. Quantas coisas podem acontecer quando a gente encerra determinados ciclos, né? E queima os barcos de retorno, queima esses barcos que já não vão dar mais para voltar para esse caminho. A gente não vai precisar mais deles para voltar para outro caminho. É só o território atual que importa, no sentido de o novo caminho é que vai importar. Então, esse episódio é justamente para lembrar sobre isso, sabe? Para te lembrar disso, assim, de o que você precisa deixar na sua vida para entrar no próximo ano de forma que você tenha novos vislumbres aí, você consiga visualizar outras possibilidades na sua vida. O que você precisa deixar? Eu estava lendo uma agenda minha antiga e algumas coisas, essa agenda é de 2018, e aí eu escrevi várias coisas nela, muitas coisas, coisas que eu gostaria de mudar na minha vida. Foi durante o mochilão que eu escrevi. E aí tem uma frase que eu escrevi que era assim: quero ser mais honesta comigo e com os outros. Aí eu também quero falar sobre quando as coisas me incomodam. E eu vi que eu superei várias coisas, assim, eu consegui deixar algumas coisas para trás. Mas algumas coisas que eu escrevi eu ainda mantenho na minha vida. E aí, é isso, sabe? É queimar esses barcos para sem ter possibilidade de retorno para essas mesmas situações, para esses mesmos ciclos, assim. Valorize aquilo que você já avançou até aqui, mas aquilo que ainda não, então é momento, sabe? É um momento. Então, esse episódio, eu espero que ele faça muito sentido para você, assim como ele fez para mim. Não precisa me contar, mas veja você mesmo na sua vida, quais coisas você precisa deixar esse ano para trás, para seguir uma nova vida, para ter uma nova vida, para mudar coisas que, sabe, são muito necessárias, hábitos que são muito necessários e sem ter possibilidade de retorno. É isso. Não é simples, é claro que não, mas é uma decisão. É uma decisão diária, assim. Eu sei que para quem é cristão e está me ouvindo, vai saber, a gente que vive o evangelho vê muito isso, assim, é uma decisão diária. Um dia você decide, no outro dia você também tem que decidir, no próximo também. Uma decisão diária. Por mais difícil que pareça, é uma decisão diária. E é isso. Decida, né? Decida quanto tempo a tristeza vai permanecer na sua vida. E decida também, né, quando que você vai ser alegre, quando que você vai aceitar a felicidade. Isso é um passo. É um passo e um ponto importante que você precisa dar. E eu também. É isso, eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como faz pra mim. E a gente se vê na próxima semana. Fica com Deus.